Quem vê o Filho e nele crê, esse tem a vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último dia, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós fazemos a comemoração dos fiéis defuntos. É uma ocasião propícia para nós refletirmos a respeito da nossa fé, a respeito da nossa vida, a respeito da ressurreição. No creio, nós professamos: creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Assim nós professamos e assim termina a oração do creio, esta profissão de fé que nós fazemos. Cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. E com isso nós dizemos, nós acreditamos que a morte não é o fim de tudo, mas é uma passagem, é um recomeço, é o início de uma nova vida, da vida em plenitude, da vida em Deus, da vida com Deus. Isso para nós, mais do que uma esperança, é uma certeza, e nós temos essa certeza a partir de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Os antigos não tinham esta certeza. Se nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar expressões no Antigo Testamento em que as pessoas, embora acreditando em Deus, dizem: os mortos não te louvam, e até suplicam a Deus: deixa-me viver, porque depois que eu morrer, depois que eu for para a sepultura, eu não poderei mais louvar-te. Então, para eles, a morte era o fim de tudo. Aqui se terminava esta aventura. Mais adiante nós vamos encontrar expressões em que já se manifesta uma
fé numa vida futura, mas uma vida inferior a esta vida que nós vivemos, uma sobrevida, num lugar onde se sobrevive de modo, vamos dizer, triste. Portanto, as pessoas tinham medo de enfrentar a realidade da morte. É com Jesus que nós vamos ter esta certeza de que a vida nossa tem um fim aqui neste mundo, mas ela continua. E a vida futura não é uma vida de tristeza, não é uma vida inferior a esta, mas ao contrário, é a plenitude da vida, é a felicidade completa. E aquilo que nós muitas vezes buscamos deste mundo, mas de maneira equivocada, porque nós queremos a felicidade, nós queremos uma felicidade completa, plena, mas essa felicidade nós não encontramos aqui neste mundo. Nós iremos encontrá-la na vida futura se nós vivermos em Deus, se nós seguirmos Jesus Cristo. Então nós iremos experimentar esta felicidade que tanto nós buscamos. Jesus Cristo é Ele mesmo a vida. Ele veio a este mundo, falou da vida, disse que Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Nós acreditamos na ressurreição. E o apóstolo Paulo diz que nós acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo. E essa nossa fé na ressurreição de Cristo deve ser a motivação para a nossa caminhada e para vivermos a nossa vida cristã com compromisso, com responsabilidade. Ele diz que nós não podemos viver como os pagãos. Ele disse: se Cristo não ressuscitou, porque alguns afirmavam que Cristo não ressuscitou, nós somos os mais dignos de compaixão, nós somos os mais tolos dentre os homens, porque nós estamos acreditando numa fábula, numa invenção humana. Mas não, ele diz: Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, então nós também ressuscitaremos com Ele. Se Cristo não ressuscitou, então façamos como os pagãos. Vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir, vamos aproveitar esta vida. Mas não, Cristo ressuscitou. E nós iremos ressuscitar com Ele. Portanto, nós devemos viver esta nossa vida com responsabilidade, viver esta nossa vida com sabedoria, porque nós somos destinados para a eternidade. Diz ainda o apóstolo: em Adão todos morreram, em Adão todos pecaram, mas em Jesus Cristo todos foram justificados e todos são chamados à salvação. Como Cristo morreu, como Cristo foi colocado no sepulcro, também nós morreremos, também nós vamos experimentar este caminho que Jesus fez. Passaremos pela morte, mas assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós pertencemos a Cristo, estamos em Cristo. Portanto, se Ele morreu e ressuscitou, também nós morreremos, mas ressuscitaremos com Ele para uma vida nova. Portanto, a nossa vida tem um sentido e ela tem um objetivo, tem uma meta. Nós fomos criados por Deus para vivermos uma vida feliz. Neste dia, nós lembramos os falecidos. E quantas pessoas choram
de saudade pelos seus entes que partiram desta vida. E como nós gostaríamos que eles estivessem conosco para sempre. Gostaríamos que eles estivessem aqui conosco. Mas o contrário nós não queremos. Nós não queremos estar com eles ainda. Não é verdade? Por quê? Porque esta passagem é para nós um mistério. E nós gostaríamos de viver aqui o máximo possível. E fazemos de tudo para prolongar a nossa existência aqui neste mundo. Mas não tem jeito. Vai chegar um momento em que nós devemos partir. Ora, a morte para aqueles que não creem é um momento até mesmo de desespero. É um momento em que a pessoa não sabe o que fazer. Mas para aqueles que acreditam, este momento se torna até mesmo esperado por alguns. Nós encontramos pessoas que acreditam, pessoas que têm uma fé profunda, pessoas que vivem em Deus, que aguardam esse momento com até mesmo uma certa ânsia, um desejo de viver esse momento para encontrar-se com o Senhor. O apóstolo Paulo é uma dessas pessoas que desejava partir deste mundo para encontrar-se com Cristo. Encontramos pessoas que estão já no fim da vida e aguardam esse momento até com uma certa alegria. Por quê? Porque são pessoas que viveram a sua fé, viveram a sua vida com sabedoria e viveram a sua vida justamente em vista deste encontro com o Senhor. Nós não podemos perder de vista este objetivo da nossa existência. Digo objetivo, no sentido que nós devemos viver a nossa vida sempre em função deste nosso encontro com o Senhor. Devemos viver a nossa vida buscando o Senhor. Devemos viver a nossa vida na certeza de que o Senhor nos espera como filhos. Somos filhos de Deus. Ele é nosso Pai. E Ele enviou o Seu Filho ao mundo justamente para que fôssemos reconciliados, fôssemos perdoados, fôssemos redimidos, preparados para este momento, para este encontro, que deve ser festivo, deve ser de alegria, o encontro dos filhos com o Pai. Neste dia, muitas pessoas se dirigem aos cemitérios, muitas pessoas acendem velas. Infelizmente, muitas pessoas se esquecem de fazer aquilo que é mais importante, que é rezar, que é participar da Eucaristia, porque aquilo que nós podemos oferecer de melhor pelos nossos entes queridos que já partiram desta vida é a oração, aquilo que nós chamamos de sufrágio, para que através da nossa oração eles sejam também purificados dos seus pecados, para que Deus use de misericórdia para com eles, para que eles possam ver a face, encontrar-se diante de Deus. Então nós temos essa obrigação, a melhor homenagem que nós podemos prestar, devemos fazê-lo. Nós dizemos no creio, como eu disse no início, cremos na comunhão dos santos. O que significa a comunhão dos santos? É que existe esta comunhão entre nós, nós que estamos aqui neste mundo, aqueles que estão passando ainda pela purificação e aqueles que já estão diante de Deus. Nós intercedemos por eles junto a Deus, pedimos por eles que ainda precisam ser purificados, e eles também podem pedir, interceder a Deus por cada um de nós. Os santos, aqueles que já estão junto de Deus, também podem interceder por nós,
Portanto, existe esta comunhão entre nós que estamos aqui ainda neste mundo, peregrinos, aqueles que estão a caminho e aqueles que já estão junto de Deus. Portanto, nós devemos rezar na certeza de que existe este vínculo entre nós. Irmãos e irmãs, que a Eucaristia, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, seja para nós este momento de comunhão com o Senhor, que nos prepara para o encontro definitivo e nos prepara para que nós possamos participar um dia do banquete feliz da eternidade. A nossa fé nos dá esta certeza, e é por isso que a morte podemos até querer adiá-la, podemos até ter um certo temor, mas ao mesmo tempo nos dá a esperança e a certeza de que é a vida plena, é o encontro com o Senhor, e deve nos motivar para vivermos a nossa vida cristã aqui neste mundo em busca da vida eterna. Por isso, vivendo os nossos compromissos, nós conquistamos a vida eterna através da nossa vida aqui no dia a dia, assumindo os nossos compromissos, procurando viver a nossa vida com amor, com caridade e em comunhão com todos os irmãos na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.